Fala pessoal, seja bem-vindo ao Aviation Cult, segunda temporada do Piloto Expatriado. No episódio de hoje temos a honra de trazer um amigo pessoal também, o Juliano Bergman. Seja bem-vindo, meu amigo. Valeu, Gustavinho. Como vai? Tudo bem? Tudo 100%, cara. Hoje, com saúde, a gente não pode reclamar de nada, né, meu amigo? É verdade. Muito obrigado aí, cara, pelo convite. É um prazer aí estar conversando contigo. Satisfação é minha, viu? Você está 4 horas aí adiantado, né, do que eu, né? Isso. E aí, Horário de cara? verão ainda. Você está onde aí? Fala um pouquinho aí. Eu tô no sul da Inglaterra, sul de Londres, uns 40 minutos sul de Londres. O estado aqui, o distrito chama West Sussex. Então, quem conhece um pouquinho da Inglaterra é entre Londres e Brighton. Brighton é na costa sul, no litoral. A minha cidade é uns 20, 25 minutos de Brighton. E é pertinho do aeroporto onde eu trabalho, que é Gatwick, que é um dos 6 aeroportos de Londres. É o mais ao sul. Caramba, que legal, velho. Que bacana. Conta um pouquinho pra gente como é que tá a sua aviação aí, como é que tá o Covid aí, já retomou as operações da empresa que você trabalha? Cara, desde fevereiro e março do ano passado deu uma boa reduzida mesmo, principalmente a Inglaterra, porque eles colocaram uma série de restrições aí, Bom, a gente conhece aí, todas as políticas, é muito parecido nos outros países. Então, os voos diminuíram bastante a partir de março, abril, então a gente deixou de voar, entramos em lockdown aqui na Inglaterra, então isso aí dificultou muito, né, para as empresas, então caiu muito. A nossa escala ficou quase nada, eles foram tentando manter a nossa carteira válida, né? Então, mas a partir de, eu diria, junho aí, maio, junho desse ano, por causa do verão aqui, que é muito sazonal, né? Aumenta muito a demanda no verão, começou a dar uma aquecida de novo. Então, começaram a ter uns voos aí, mas aí eu comecei a voar, fazer uns 3, 4 voos por mês. Só que era muito difícil para a empresa planejar, né? Olhando assim pelo lado da empresa, como as restrições mudavam toda hora, a política de cada país mudava toda hora, é muito difícil da empresa se planejar, né? Não, vai ter demanda em tal país, aí eles jogam toda a malha para lá, então fica muito complicado. Então, às vezes a gente tinha escala publicada e saía aí uns 8, 10 voos, mas depois, no decorrer do mês, ia mudando a política de cada país, acabava cancelando uns 2, 3, então acabava tendo uns 3, 4 voos por mês. Mas aí aqueceu bastante mesmo em julho e agosto. Aí agosto eu voei umas 40, 50 horas. E setembro agora não está sendo ruim também. Foi um mês bom, assim, em geral. Tenho conversado com os colegas, o pessoal tem voado bastante. Mas o esperado agora é que outubro dê uma boa caída, né? Agora começa a chegar o inverno aqui, acabar as férias, todo mundo volta, cada um para o seu canto. Então cai bastante a demanda. E, cara, qual que foi o lado bom aí que você aprendeu aí nessa pandemia aí? O que você aproveitou mais? O que você descobriu? Cara, a gente deu muita sorte, por um lado, porque todo mundo estava trabalhando menos e o verão aqui do ano passado foi excepcionalmente muito bom. O clima assim estava ótimo, fazia sol quase todo dia, choveu muito pouco, foi um verão muito seco, foi um verão muito atípico assim para os ingleses. Eles acharam o tempo maravilhoso e graças a Deus eu estava morando numa casa que tinha jardim, tinha pátio, então a gente brincava com as crianças, eles puderam pegar sol e a gente pôde de uma maneira se exercitar, continuar a fazer alguma coisa. Então isso foi muito importante para a gente. Mas além disso também foi muito legal assim ficar mais com as crianças, sabe, ter um pouco mais de paz, sabe, sair um pouco daquela correria do dia a dia que a gente, ia trabalhar, voltava, levava as crianças na escola, voltava, sabe, aquele negócio o dia inteiro sem parar, sabe? A gente estava, acho que todos nós, acho que todo mundo aprendeu um pouco disso. A gente estava num ritmo assim que eu acho que era meio que insustentável. Acho que a humanidade como um todo, assim. E eu aprendi isso também, que a gente tinha que dar uma parada, uma respirada, sabe? Olhar um pouco mais para dentro, olhar um pouco mais para dentro da nossa casa, sabe? Ficar um pouco mais com a família, dedicar mais tempo para os nossos filhos. Acho que isso aí
foi um aprendizado muito legal que eu tirei, apesar de estar trabalhando menos e todas as preocupações, lógico, com desemprego e redução de frota, redução de malha, mas eu acho que eu consegui, assim, separar isso um pouco e melhorar, assim, a convivência com as crianças, ter mais tempo para eles. Acho que isso aí foi legal. Cara, falou tudo. É, Você trocou a hora de voo por hora de qualidade com a família, né? Com certeza. Isso aí não tem preço, né, bicho? Com certeza, cara, porque a gente tem. O que adianta a gente ter os filhos, né, se a gente acaba não tendo tempo para eles, acaba terceirizando a maioria das coisas, aí as crianças vão para a escola, ficam das 8 às 6, a gente chega em casa, dá banho, bota para dormir e acabou a convivência com eles, né? Então isso aí foi muito legal. E os meus estão numa idade muito legal que eles estão aprendendo coisa nova todo dia. Os gêmeos estavam com 3 anos, 3 anos e meio, a minha mais velha estava com 5. Então, era uma novidade, uma brincadeira nova todo dia. Então, isso realmente foi muito legal. Muito bom, cara. Parabéns. Cara, a empresa que você trabalha, como é que são os voos aí? São voos mais locais? São voos mais longos aí? Como é que funciona? Cara, tem de tudo, é bem variado. Isso é uma das coisas, eu acho que uma das maiores vantagens de trabalhar, de ser baseado aqui onde eu sou, que é em Gatwick, que é a maior base da empresa. A gente tem uns 100 aviões, cento e poucos aviões baseados aqui, é bastante coisa. Caramba. Então, varia bastante. A gente tem voos bem curtos, voos domésticos, que eles chamam, que são para as outras cidades aqui. Tem voo para o norte da Inglaterra, tem para a Escócia, tem para a Irlanda, que são voos relativamente curtos, voos de 25, meia hora, 40 minutos. Tem voos para a Europa continental, que são um pouquinho maiores, mas ainda assim, Amsterdã é aqui do outro lado do canal, então é um voo super rápido, é tipo uma ponte aérea praticamente, é um voo de 25 minutos, um voo super rápido. Então a gente voa para a França, para a Itália, todos os países da Europa continental, um pouco também para o norte da África, Marrocos, Egito, e também um pouco para o Oriente Médio. A gente tem voo para Israel, tem voo também para o Chipre, tem voo para a Turquia, ali, Eurásia, digamos assim. Então é bem variado. Tem voo bem curto, tem voo médio, e tem voo que eles chamam de extra longo, que são voos de mais de 5 horas a gente faz também. E o legal é que a gente pode escolher, a gente pode optar por fazer voos curtos ou fazer voos longos. Eu geralmente prefiro voo longo, eu acho mais produtivo, eu acho que se a gente fizer, aí nessa opção a gente pode fazer geralmente 2 etapas, que é o bate-volta normal, ou 4 etapas, que são 2 bate-voltas. E particularmente, eu prefiro fazer 2 etapas, apesar de geralmente serem voos longos. Para mim, eu não me importo. Eu acho melhor, acho mais produtivo. A gente decola uma vez, aliás, decola 2 vezes, pousa 2 vezes, então eu acho que acaba sendo, fica menos exposto a atraso, a burocracia, sabe? Problema com embarque, desembarque, então acho que acaba sendo mais, para mim, eu acho melhor, eu gosto mais. Cara, faz sentido, né? Bacana. Mas antes de continuar, deixe o seu like, se inscreva em nosso canal e ative o sininho de notificações para ser notificado dos nossos próximos vídeos. Como é que você. Quando surgiu a ideia de você voar aí, cara? Você está no Brasil? Ou você começou a sua carreira aí? Como é que foi? Cara, eu comecei, bom, a gente começou junto, né? Na faculdade, fiz PP, todo mundo faz PP, a gente entrou na faculdade, fiz a PUC em Porto Alegre, aí fiz o INVA depois no Aeroclube. A gente sempre, a gente sempre tenta deixar aquela carta na manga, né? Tirar o INVA, não, se aparecer uma vaga de instrutor, a gente começa a voar, fazer umas horinhas, né? Mas eu acabei sendo chamado para trabalhar numa empresa em São Paulo, um táxi aéreo bem grande. Eu lembro. E voei lá uns 2 anos. Eu mexia primeiro com burocracia, em operações, resolvia a papelada de treinamento. E depois passei para o voo, voando o Citation, voava o Citation 1, CJ1, CJ2, Citation 2 também. E fazia voo aeromédico também, que foi muito legal, um aprendizado muito legal. Fiquei um tempo baseado em Manaus, também fazendo aeromédico, que foi muito legal. E aí depois eu apliquei na TAM, me chamaram na TAM, comecei no 320.
Aí fiquei uns 4 anos no 320, aí fui para o 777 fazer longo curso. Fiquei 6 anos. Aí, uns 2 anos antes de eu sair da TAM, eu fui selecionado para ser instrutor de CRM, que foi, pô, um aprendizado assim super legal para mim. Foi muito legal dar aula e estudar sobre fatores humanos, que é uma coisa que eu gosto muito. A minha mulher é psicóloga, então eu acabei sendo exposto a isso, querendo ou não, me interessei. Para mim foi muito legal poder colocar isso em prática e aprender mais sobre isso. E aí, quando eu finalmente tirei o passaporte europeu, o passaporte italiano, eu e minha esposa, a gente começou a pensar sobre essa ideia de morar em outro lugar, né? De morar na Europa e morar em outro país. E foi aí que eu comecei a pesquisar, né? Burocracia que teria que fazer para convalidar a carteira, para converter a carteira. E aí tem 1 ou 2 amigos meus que já tinham feito isso, e eles que me deram as dicas, me deram meio que o caminho das pedras, me explicaram o que tinha que fazer, me direcionaram. Eu comecei a pesquisar. Na época eu voava na TAM, a gente fazia internacional e a gente tinha um pernoite em Londres. Aí eu achei que seria mais prático eu tirar minha carteira lá, porque o sistema deles era online também, para marcar as provas era muito fácil. Eu entrava no site, ele botava os detalhes, via se tinha disponibilidade ou não, já marcava e ia fazer a prova. E foi assim que eu fiz. Aí eram 14 matérias, né? E aí eu tentava conciliar com os voos, tentava estudar os pernoites e em casa um pouco também. E aí fui fazendo as provas, fui passando, graças a Deus, e quando eu convalidei a carteira, ele faz o simulador, né, para fazer a parte teórica com a prática. E aí eu tirei a carteira, fiz um médico também, aí consegue convalidar com o PLA ICAO, né, que o brasileiro é o ICAO, convalida com que era EASA na época, não é mais, né, o da Inglaterra. Hoje por causa do Brexit, é uma carteira separada. Mas aí com isso aí eu comecei a aplicar para as empresas, aí me chamaram, fiz a seleção e Então, aí decidimos vir mesmo. então, cara, que legal. Então quer dizer que o processo ele é teórico e prático. Isso, pode separar nessas duas partes. Faz as provas, quando passar em toda a teoria, que são as 14 provas, aí pode marcar o cheque. Aí procura um checador EASA ou da autoridade do país que escolher, cada pessoa escolhe um. Tem gente que prefere fazer em Portugal, porque as provas são em português, tem gente que faz na Inglaterra mesmo, tem gente que faz na Irlanda. Ouvi falar que a Áustria também é uma autoridade que é bem fácil de marcar e de fazer as provas. Uhum. Então, depende muito de cada um. Também depende de qual empresa a pessoa vai querer. Já é bom assim, começar a pensar, eu vou querer voar na empresa A ou na empresa B, talvez seja melhor eu já tirar a carteira de uma empresa que tenha escritório, que tenha um AOC, ou como a gente chama no Brasil, não é Cheta mais, né? Não, como é que chama, caramba? O certificado de operador, né? Sim, De aham. cada país. Então, isso aí já é bom levar em consideração. Então, eu acabei escolhendo a CA UK, porque era na Inglaterra, porque eu tinha pernoite aqui também, e acabei fazendo as provas aqui. E achei o processo bem, bem tranquilo, até assim, de marcar e de fazer as provas, uma coisa bem organizada, paga online, marca online, tem todas as provas lá. Então, acaba A sendo parte, tranquilo por esse aspecto. a parte prática você fez um simulador. Isso, aí eu marquei o simulador aqui. Acabou as provas, aí pode marcar o simulador. O checador vai te pedir o comprovante de ter passado nas 14 provas, aí tu mostra para ele, aí faz a sessão de cheque. No simulador eu fiz na British Airways ali em Heathrow, e super tranquilo também o processo, marquei, liga para lá, marca, faz o pagamento. Tive a sorte ainda de conseguir um ala, que era um colega, um comandante que voava no 777 também, e ele queria convalidar a carteira dele também, então fiz com um cara brasileiro, isso já, pô, ajuda bastante, uma pessoa com o mesmo SOP, né, com a mesma língua. Tudo bem que a gente fala a maior parte do tempo em inglês, né, mas mesmo assim a gente se entende, é muito mais fácil, né, do que pegar um cara aleatório ali no dia para compor simulador contigo, né, acho que todo mundo concorda que é muito mais fácil, né? Entendi, cara. Então, mas o cara, por exemplo, o cara que não tenha o tipo na carteira, um Boeing, um Airbus, um Embraer, ele tem só o PLA, ele tem que ter o PLA é obrigação, né? Obrigatório, né? Isso, tem que ter o PLA, tem que ter o PLA. O que ajuda, tem que convalidar num tipo também. Então, o que ajudaria realmente é ter
na época eu tava current no 777, então para mim fez mais sentido eu checar no 777, apesar de eu querer aplicar para uma empresa que a princípio voaria 320, que eu tinha uma 320, mas não estava válido na época, né? Então eu estava com o 77 na época válido e era o avião que eu voava, então pô, eu acho que não tem nem o que considerar, porque eu não ia pegar um avião que eu não voava há mais de 5, 6 anos para fazer um cheque, né, de uma autoridade que eu nunca tinha, que eu não conhecia, que eu nunca tinha tido contato. Então, para mim, fez mais sentido na época, e eu acho que é o caminho natural a gente escolher, lógico, fazer a convalidação do tipo que a gente está voando, né? Então, cara, o piloto da aviação geral ou executivo que só tem um PLA e não tem um tipo, ele vai ter que fazer o curso de tipo, então, para fazer essa convalidação, então. Isso, com certeza, exatamente. E aí, talvez seria Porque precisa de um simulador para fazer. Ou eu desconheço essa possibilidade, mas talvez seja a possibilidade de fazer um voo aí no avião, né? Pega aí hoje aqui eles têm muito Diamond, aquele DA42, faz um voo no Diamond aí com um checador, né? Eu acredito que seja talvez um pouco mais complicado, né? Achar um cara que faça esse processo de convalidação que seja certificado para fazer isso, mas eu acho que é uma opção, uma possibilidade. Mas no meu caso eu fiz no tipo mesmo. Muito bom, cara. Gostei, até anotei aqui. Agora, outra pergunta. Você falou 14 matérias, é isso mesmo? 14 matérias, cara. Regulamentos. Tem as básicas nossas do Brasil, as 5, né? Pelo menos que eram na nossa época, que eu acho que continua sendo. Só que eles dão meio que uma esmiuçada assim, em cada coisa. Eu não lembro as 14 de cabeça agora, mas eu sei que tem regulamentos, que eles chamam aqui de Air Law. Tem 2 de fonia, isso eu achei muito interessante. Tem uma de fonia instrumento e uma de fonia visual. São 2 provas separadas, só de fonia, só de fraseologia. Mas são provas super simples, super tranquilas para quem já voa. Eu estudei muito pouco para essas, confesso. Eu só fiz mesmo meio que para cumprir tabela. Assim, quem já tem PLA é uma coisa super tranquila de fazer. Tem uma que eu achei muito interessante, é fatores humanos, e na verdade eles chamam de human performance, que acho que fala sobre o ser humano como um todo, assim, como o ser humano se comporta como um todo na aviação. Então, muito legal. Tem medicina aeroespacial, tem CRM, tudo isso aí está dentro dessa disciplina. E eu achei muito interessante, muito legal. Aprendi bastante com essa disciplina aí. Tem teoria de voo, tem instrumentos. Eles têm uma disciplina só de instrumentos. Fala sobre como é que é o funcionamento do velocímetro, do altímetro, do variômetro, do horizonte artificial, fala sobre tudo isso. É uma matéria bem chata, essa aí foi uma das que deu mais trabalho assim, de estudar, foi essa mesmo. Navegação também, tem bastante coisinha sobre navegação. Tem, que é mais? Agora eu não lembro, faz muito tempo, mas são 14 matérias, cara, e bem detalhadas. Qual foi a matéria que você estudou, assim, que você mesmo que não fosse para fazer convalidação, você indicaria assim, caramba, essa matéria aqui, todo aviador teria que dar uma papirada para adquirir Cara, conhecimento? Qual que você achou bacana? olha, Qual ou quais, né? pô, Gustavinho, na minha opinião, cara, eu acho que uma assim que foi muito bom revisar e estudar de novo, que fazia muito tempo que eu não mexia, apesar da gente mexer quase todo dia, mas é uma coisa que acho que a gente assim leva um pouco, acho que não dá importância devida, é peso e balanceamento, que foi uma matéria que é super chata, super complicada, muita matemática, muita física, mas que eu acho importantíssima, assim, a gente acaba vendo como, assim, no dia a dia, a gente acaba se deparando com coisas assim que se a tua base de peso e balanceamento tiver em dia, tiver boa, tiver atualizada, as coisas ficam muito mais fáceis, assim, a gente se depara, eu acho, com muito exemplo prático, assim, no dia a dia, pô, deu problema com o carregamento, não, porão tal, vai no A, no B, no C, no 1, 2, 3 ou 4. Aí é uma decisão, às vezes, que a gente tem que tomar em cima da hora, e se tiver com a teoria ali bem fresca na memória, acho que é muito mais fácil, sabe, da gente tomar a decisão mais correta. Então, acho que peso e balanceamento para mim foi uma matéria muito legal. Eu recomendo assim que a gente mantenha sempre no topo da nossa pilha de livros, assim, da nossa memória. Quando a gente precisar, eu acho que é uma matéria que a gente tem que tomar decisões muito rápidas. Caramba, que bacana, velho. Legal.
Uma curiosidade que eu tenho, é uma pergunta muito pessoal. Como é a aviação? Existe aviação geral aí, como nós temos aqui no Brasil? Você pousa no aeroporto, aí tem bastante avião, avião pequeno, avião de táxi aéreo, ou é tipo China? A Europa aí é tipo China, não tem aviação geral, é só comercial. Eu tenho essa curiosidade, cara. Sim, não, cara, tem muita aviação geral, tem muita aviação geral. Aqui é uma coisa assim, é mais assim parecido se for comparar entre China e Estados Unidos, acho que é mais pro lado dos Estados Unidos. Tem muita pistinha, tem muito avião particular, tem muita gente que tem Cessninha, que tem Cênica, que tem bimotor para andar fim de semana, para fazer viagem de negócio. O cara mesmo é piloto, ele tira a carteira dele, ele leva o avião dele. Então tem bastante, cara, uma coisa aqui que eles usam bastante o avião como meio de transporte também, porque tem bastante pista boa, tem toda a infraestrutura, cobertura radar 100%, sabe, o serviço de tráfego aéreo muito bom. Então a gente vê muito, tu vê Cirrus aí voando direto, tu vê Diamond, tu vê Cessninha, tem muito avião da aviação geral, sim, tem instrução também, a Aeroclube tem bastante, tem aeroportos assim com muito aviãozinho pequeno, cara, a gente vê demais. Cara, qual que é a parte de diferença, de diferente que você achou aí durante o processo de treinamento? Porque você teve que fazer o processo inicial de treinamento, né? Quando você entrou na empresa, né? É igual ao Sim. Brasil, ou tem coisas diferentes? Cara, é muito parecido. Eu fiz o ground school teórico, aí completa lá as matérias, faz a prova de conhecimentos técnicos, faz a prova do avião, aí faz as sessões de simulador. A gente faz umas aqui, a gente fez umas de aquele fixed base, né, que é sem motion, que é o simulador parado, que é tipo, não dá para dizer mais que é um mock-up, porque é o simulador mesmo. Acho que o mock-up está sendo extinto, eu acho, aos poucos. Então, é um simulador full motion, mas ele desliga o motion e aí vai fazendo mais ou menos assim, o treinamento de SOP, das rotinas, os fluxos, né? O que tem que fazer em cada fase do voo, vai deixando isso aí bem sedimentado, bem claro na cabeça e começa a fazer a parte de voo, começa a usar motion e aí faz o treinamento das manobras, faz umas emergências, introdução, no caso do 20 ao ICANN, começa a treinar umas emergências. E aí vai complicando, vai ficando um pouco mais complexo e faz o cheque. São aí mais ou menos um mês e meio, eu acho, de treinamento, umas 5 semanas, 6 semanas talvez. Mas muito parecido, assim, o treinamento. Acho que isso aí a gente tá muito parecido com o resto do mundo no Brasil. Acho que o treinamento, eu acho de qualidade, assim, no Brasil. Eu vejo com muito bons olhos o treinamento do Brasil. Acho que tá muito parecido, não deixa muito a dever, não, para os outros países. Outros colegas que participou com a gente aqui no Expatriados falou isso daí também, cara. Falou que o treinamento no Brasil tá parelho aí com o treinamento fora. Com certeza. A parte de rotina, cara, de preparação em rota também é igual, né, velho? Cara, é muito parecida. Se for ver assim, o SOP é praticamente o SOP Airbus assim puro, sem muita mudança, sem muita diferença. Então é bem o SOP do fabricante, com alguma coisinha, assim, alguma coisa de diferença mais adaptada ao tipo de operação nosso aqui, que é uma operação mais enxuta, né, mais otimizada, que são turnarounds muito curtos. A gente tem turnaround de 25 minutos, 30 minutos, 35 minutos, então é bem rápido. Então, alguma coisa ou outra eles acabam mexendo, mas é muito parecido com o SOP da Airbus, do fabricante. E a gente, assim, basicamente a gente vai direto para o avião agora com esse negócio do Covid. A empresa já queria fazer isso, né, acabar com o DO. O DO está lá ainda, mas a gente não usa mais. Então a gente chega no aeroporto, vai direto para o avião, olha no aplicativo do aeroporto onde é que está o avião, ou deixa para ver ali no raio-x que tem um quadrinho ali com a posição das aeronaves, vai para o avião, encontra com a tripulação, aí usa o iPad da empresa do FB para ver o plano de voo, combina o combustível, passa o combustível para o abastecedor, conversa com a tripulação de cabine, faz o briefing, aí faz a preparação do avião, faz a externa, volta, brifa, e aí decola. Então é muito parecido. Acho que tirando essa parte, não sei como é que está nas outras empresas, mas aqui o DO a gente não passa mais pelo DO.
Aqui no Brasil também, na empresa que eu trabalho, é a apresentação remota, né, que eles nomearam aqui na empresa. Está sendo mais ou menos desse jeito também. Eles estão fazendo alguns testes, né, para ajustar o aplicativo da empresa. Tem um aplicativo de escala, né? Aí lá no aplicativo os pilotos fazem remotamente na área do aeroporto a apresentação. E a tendência é essa mesmo, né, cara? É eliminar É, o DO, né? O crew desk, né? Que chamam, não né? tem jeito, né? Quando a gente começou também de fazer a mesma coisa, a gente tinha plano de voo em papel, pegava toda a documentação lá, olhava, rabiscava, escrevia. E hoje em dia é tudo no iPad, não tem jeito, né? Economia de papel, de peso, de combustível, menos emissão, é mais econômico, ecológico, então tudo que os caras querem. Mas assim, cara, eu confesso que bom, apesar de todos os benefícios de tudo isso aí que eu falei, eu sou um pouco contra porque eu acho que o nosso briefing ficou muito corrido, assim, eu me sentia mais à vontade para falar sobre os aspectos operacionais do voo, sobre as ameaças. No DO ali, sabe, fora do avião, acho que no avião a gente tem muita interferência, é muita ameaça ali em volta, é gente querendo, a gente te interrompendo, e é manutenção, combustível, problema com passageiro, com carregamento, tudo enquanto a gente está brifando e falando sobre o voo, né? Acho que no DO a gente ficava um pouco mais isolado, eu achava mais produtivo, mas a gente tem que aceitar essas Então, mudanças, né? no briefing aí vocês fazem também o briefing com a tripulação de cabine, também vocês combinam um código em caso de interferência ilícita, é padrão, né? Isso. É, O threat, isso. igual que você falou, a ameaça que eu acredito que é presente, cara, é a gente fazer esse briefing na aeronave, né? E combinar esse código e ter alguma pessoa, algum terceiro ali que pode escutar isso daí, né, cara? E aí, enfim, né? Isso É, você levantou um ponto bem, bem importante, né? Então, talvez, né, os próximos voos aí, quando a gente for fazer, quando for combinar esse código aí, tá bem atento, né? Quem tá próximo, né? Se não é, tem, se com tá, certeza. se é uma pessoa, um funcionário mesmo ali munido de crachá, e mesmo assim, né, cara, enfim, se for pensar em interferência ilícita mesmo, assim, quando é pessoas que estão ali preparadas para tomar a aeronave mesmo, eles vão a partir de todos os meios, até de falsificação de Exatamente. credencial. Faz todo Exatamente. sentido. Não vai ser um cara qualquer ali que vai fazer sem querer É, uma interferência deles. O cara já se preparou há muito tempo para fazer isso. e também não tem como a gente trancar a porta da cabine, né, e colocar todo mundo lá e combinar o código, né, para ninguém escutar, né, porque a cabine pequena, né, se fosse um avião É, internacional, um widebody, até daria, né. Mas é. interessante, né? Muito bacana isso daí que você levantou. O DO já é um ambiente técnico, né? Só tem funcionários da companhia ali, né? Exato. Tem controle para entrar, né? Não que o avião não tenha, né? O avião tem controle para entrar também, mas tem mais gente envolvida, né, já no avião. E o DO da empresa que eu trabalho, cara, o Crewdesk, é muito bacana. Ele tem as cabinezinhas individuais, velho. Né? Aí você pode Que entrar legal. lá, você pode fechar a porta. Eu não fecho a porta, eu deixo aberta mesmo. E ali troca ideia, bate um papo. Mas é isso aí, Que muito bacana, legal. muito legal. Que legal. Então quer dizer que a empresa que você trabalha não existe mais papel, então, é tudo eletrônico agora. Não, cara, só o manifesto de peso e balanceamento que a gente mantém ainda, porque fica na mão do despachante, aí a comissária entrega para a gente com esse negócio do Covid, o despachante não entra mais no cockpit, né? Ele fica lá na porta, não entra nem no avião, ele entrega para a comissária o papel, aí eles fazem a contagem, coloca todo o carregamento certinho, a gente faz no FB, cálculo independente, né? Cada um faz o seu, a gente compara, e aí coloca lá, a gente escreve os números, devolve para o despachante, ele faz a LMC, né, as mudanças de última hora, e a gente pega de novo e aí faz as velocidades em cima disso aí, faz a performance de decolagem baseada nisso aí. Mas é o único papel agora que a gente tem, eu acho. Cara, deixa eu te fazer uma pergunta. É AFA, né? É um boato
ou é verdade mesmo que tem empresas low cost aí na Europa que elas não têm mecânico e quem faz algumas funções do mecânico ali durante os, a transição ali, né, entre um pouso e uma outra decolagem é o copiloto ou outro piloto? Como é que funciona? O comandante, quer dizer, é verdade isso daí? Cara, Cara, eu não sei das outras empresas, mas a empresa que eu trabalho, a gente sempre tem uma pessoa no chão ali que é quem a gente conversa. Tudo bem que realmente o mecânico fora de base a gente vai chamar só se tiver algum problema. Assim, vai ter o pessoal de solo, vai ter o tratorista, vai ter o pessoal do carregamento, vai ter um despachante. Agora, mecânico mesmo, cara, realmente não tem assim 100% dos voos. A gente faz a externa, lógico, que é uma coisa regulamentar, todo mundo faz, né? Cada turnaround a gente faz. Mas mecânico em si, fora de base, a gente só chama se tiver algum problema. Mas não que a gente faça alguma coisa. É possível, é autorizado que se tiver algum problema fora de base e não tiver mecânico, que pode acontecer se for fora de horário, se a gente tiver que retornar o gate, ou se tiver alguma emergência de voltar, ou se acontecer alguma coisa, a gente tiver que voltar para o aeroporto e o mecânico já tiver ido embora, alguma coisa assim. Tem algumas coisinhas que a gente pode fazer, autorizado, mas a gente tem que ser tudo em acordo com o nosso MOC, que a gente chama, que é o Centro de Coordenação de Manutenção. Então, fala pelo telefone, cada tripulação tem um celular, o comandante tem um celular que pega em qualquer lugar, que é o celular da empresa, e aí liga para lá, liga para Londres, e passa todo o procedimento para a gente faz alguma coisa, coisas pequenas, lógico, né? Coisa muito pequena. Caramba, que legal. Então a comunicação durante o pushback ali é toda com o tratorista, então. Isso, exatamente. Ele é terceirizado, é do aeroporto, ou é um local da empresa? Cara, aqui em Gatwick é nosso, é uma equipe da nossa empresa, mas nos outros lugares tem de tudo. Tem lugares que são nossos, tem lugares terceirizados também. Depende da vantagem no contrato, depende muito do preço isso. Mas tem lugares que são terceirizados, sim, que são de outras empresas, pode acontecer também. Pô, bacana, cara. Mais uma pergunta aí relacionada ao aspecto operacional. O que que você viu aí durante o voo aí, alguma parte operacional que você achou diferente que não tem no Brasil e que você não viu em nenhum manual aí, que você viu só na Cara, prática mesmo? tem duas operações, cara, bem peculiares, assim. Acho que Israel é bem diferente, tem uma série de cuidados que a gente tem, uma série de medidas que a gente tem que tomar por causa do risco, né, do perigo, que é um voo delicado, né, a gente sabe dos problemas que tem na região ali. Então, tem umas coisinhas diferentes, tem umas particularidades, assim, por exemplo, quando a gente inicia a descida, chegou no top of descent, começou a descer, liga o aviso de cintos, ninguém mais pode levantar, ninguém mais pode ir no banheiro. Tem que travar o banheiro, ninguém mais vai no banheiro, até o pouso. É uma solicitação lá do governo de Israel. Bom, por razões óbvias, né? Lógico que Sim, dificulta, né? Se alguém for fazer alguma coisa, está todo mundo sentado. Se alguém levantar, tem alguma coisa errada. Né? Então fica mais sim. fácil. Aham. E tem outra também diferente ali quando a gente vai para o Chipre. Tem uma FIRA ali, Nicosia e Ercan, que tem um conflito ali. O Chipre é dividido, né? A parte do norte é turca e a parte do sul tem uma cerca, literalmente. É uma cerca ali que os caras traçaram ali no meio. E a parte do norte é turca, a parte de baixo, a parte do sul é grega. E eles não se falam, eles são brigados. Então tem uma parte ali que a gente troca de espaço aéreo que a autoridade, o controlador de tráfego aéreo turco pede para a gente chamar o controlador do Chipre, que é amigo dele, que é turco também, mas pela ICAO, o espaço aéreo próximo ao espaço aéreo é da Grécia, entendeu? É do Chipre. Então, eles falam para a gente chamar uma frequência, a gente sintoniza no rádio 2 e chama o cara como eles pediram, mas a gente não obedece nada que se ele pedir para a gente fazer alguma coisa, a gente só coteja, mas não faz. Está escrito isso aí lá no... A gente tem uma carta lá especial para esse setor, então a gente só coteja, não, tá bom, estamos cientes, só fala assim, mas não cumpre, porque tu vai estar ainda obedecendo ao próximo controlador que é de uma outra frequência e que está veiculado à Grécia e não à Turquia. Então isso é bem interessante. Tu fala com duas frequências, mas tu só obedece uma. O outro cara até pode. Geralmente eles não pedem para a gente fazer nada, mas ele pode te pedir para fazer alguma coisa, mas a empresa diz não obedece, só coteja e não faz nada. Continua obedecendo ao outro controlador.
Caramba, que interessante, cara. Nunca tinha ouvido É falar muito louco, disso aí. muito louco. E, cara, isso aí exige um CRM bacana, né? Você tá voando com outro colega ali, né? E coordenar essas situações aí, né? Com certeza, é bom, a gente faz às vezes um briefingzinho, a gente vê, não, qual frequência a gente vai chamar, bom, ele vai pedir para a gente chamar essa, o cara vai falar para a gente fazer isso, mas a gente vai continuar obedecendo ao outro, a gente tem que deixar bem claro, né, porque às vezes se tiver uma confusão aí, bem na hora de alguma instrução de tráfego aéreo, às vezes fica complicado, né? As operações aí, vocês operam ILS, VOR, a NDB não deve nem existir mais, né? Assim como o Cara, VOR. MDB é raríssimo, cara. Até tem disponível alguns aeroportos, mas para a gente chegar, assim, precisar fazer, é raríssimo, né? É muito raro. Mas geralmente é ILS. ILS, VOR, mais RNAV. Acho que eu diria ILS e RNAV. A gente está acabando a certificação aqui, aquela RNPAR, para poder fazer aqueles segmentos em curva, para baixar um pouquinho os mínimos. Então, ainda não finalizou, mas a gente já está fazendo o simulador já faz quase um ano a gente está fazendo o simulador. Só falta acertar com a autoridade aqui para liberar a gente a fazer. E os voos visuais? É permitido você cancelar seguindo a perna do vento e A se gente precisar? era, cara, antes da pandemia a gente era, se fazia muito até para economizar combustível, para ganhar tempo também a gente fazia. Mas agora com esse negócio da pandemia, a gente voltando a voar agora, o pessoal também enferrujado, a empresa achou melhor não deixar assim. A política agora é usar o máximo de automatismo possível, sabe? Só desligar o piloto automático quando tiver visual, quando tiver estabilizado e evitar ao máximo fazer circuito visual. Lógico, se precisar, né, numa situação de urgência e de emergência a gente faz, mas a princípio, assim, por nada, sem motivo nenhum, eles querem que evite cancelar e voar visual. Mas era antes a gente fazia bastante, antes da pandemia. Cara, você falou de economia de combustível, né? Eu me recordo aqui que os primeiros artigos que eu li a respeito de economia de combustível, os Continuous Descent Approach, né? CDFAs, Low Drag Approach, foi de empresas europeias, low cost. É, você viu alguma coisa aí em termos operacionais que as empresas brasileiras ou a empresa que você trabalhava não aplicava e você achou interessante para a economia de combustível? Ah, com certeza, cara. Aqui até uma iniciativa conjunta entre as empresas e o controlador de tráfego aéreo de fazer a gente chama de CDA aqui. Eu sei que o nome da ICAO é CDFA, mas eles usam CDA, que é Continuous Descent Approach. Então se faz muito aqui. Londres é mandatório, inclusive. Londres, se ficar por mais de 2 milhas nivelado, abaixo de 6.000 pés, é uma multa para a empresa. Caramba. Então tem que manter uma razão mínima de 300 pés por minuto de descida. Se botar 200 pés por minuto já não vale, tá roubando, os caras vão mandar a multa igual, então é 300 pés por minuto e não pode nivelar por mais de 2 milhas abaixo de 6.000 pés. Então, a gente vê que muitos aeroportos fazem isso e realmente, não só pela economia de combustível, também poluentes, né, emissão de CO2, mas também por abatimento de ruído, né? O principal é abatimento de ruído. E a gente aqui tem uma política de usar sempre que possível autobrake mais baixo possível, que é o low, né, no A320, e usar flap 3 em vez de usar flap full, né, que é o maior flap. Se possível, a gente sempre usa flap 3, que é menos arrasto. E também taxi in e taxi out com um motor só, quando possível, depois de 3 minutos para esfriar, para equilibrar o resfriamento térmico do motor depois de 3 minutos, principalmente o NEO, que é mais chato com isso. 3 minutos, depois de 3 minutos pode desligar o motor e taxiar com um só. Lógico, se não estiver nevando, se não estiver escorregadio, se não estiver chovendo, tem uma série de coisinhas. Mas isso aí também economiza bastante combustível. Se não me engano, o single engine taxi chegar com um motor só, se não me engano, acho que economiza 35 quilos por voo e a saída também e na saída também é uns 30, 35 quilos. E o Config 3 também economiza bastante combustível. E a gente usa também na subida Cost Index 0 também. Ah, A tá. empresa adotou isso também para economizar combustível. Eles fizeram uns cálculos lá e viram que acaba sendo mais econômico subir com Cost Index 0, que é um pouquinho acima de 250 nós, não, 260 nós, 265 nós. E o uso do reverso, reverso mínimo, só para abrir as conchas e Só idle, isso aí, só idle.
geralmente. Não só pela economia, mas também, mais uma vez, por abatimento de ruído. A gente lendo, fazendo o briefing, a gente vê vários aeroportos que pedem para a gente não usar reverso maior que mínimo. Bacana. A política de remuneração aí, ela engloba remuneração variável diante da economia de combustível, ou não tem isso daí? Não tem. Não tem, eu acho que, não sei. Na minha opinião, acho que seria uma coisa que começa a mexer um pouquinho com segurança de voo também. O cara vai começar... Tudo bem que, teoricamente, o combustível mínimo daria para fazer o voo, né? E a empresa deixa bem claro que eles preferem que a gente faça com exatamente o combustível que está no plano de voo. Apesar de ter toda a liberdade do mundo para colocar o quanto de extra quiser. Eu já vi gente colocando 2 toneladas, 3 toneladas de extra e nunca foram questionados. Mas a empresa estimula muito a gente a usar o combustível exatamente que está no plano de voo, porque eles têm um estudo estatístico de combustível e eles sabem, eles conseguem ver aquele par de destinos, por exemplo, de Londres para Amsterdã, eles sabem que 99% dos voos vão gastar menos do que 200 quilos a mais. Eles te dão esse contingency, que eles chamam, já pensando nisso. Então, eles esperam que a gente use já esse combustível que está no plano de voo, porque eles calcularam que, mesmo tendo essa possibilidade de alternar, eles colocaram na ponta do lápis e vale a pena. Se todo mundo usar o combustível do plano de voo, os alternados, se a gente alternar, vai valer a pena mesmo assim, entendeu? Pela economia de não usar extra. Caramba, que legal, velho. Isso é bem interessante, cara. Eles fizeram um estudo assim muito grande. Eles têm o consumo de combustível em cada rota e eles sabem direitinho quanto que os voos estão, estatisticamente, quanto que os voos estão gastando. Eles dão esse combustível aí para a gente. Eles querem que a gente, a princípio, use esse. Mas, lógico, se tiver alguma previsão de alguma coisa, algum NOTAM, a gente coloca mais combustível. Slot também, que é uma coisa que tem demais aqui. Então, às vezes, dá um atraso aí de 40 minutos, 1 hora, até 2 horas. A gente vai ficar gastando combustível no chão com APUs, até com o motor girando. Então, a gente tem que levar isso em consideração também, né? Cara, estamos caminhando aqui para o final, velho, e eu não poderia deixar de mencionar, velho, eu queria escutar, finalmente eu vou escutar de um piloto que voa no Eurocontrol, como é voar sendo monitorado pelo Eurocontrol. Qual que é a comparação que você tem eles em relação ao espaço aéreo brasileiro, né, ao controle de fluxo, né? Obviamente que eu queria que você me mencionasse assim, pensando no lado bom e também o lado bom de melhorias que a gente pode ter aqui, né? Realmente é diferente, é melhor, funciona, os setores se Cara, comunicam. sim, com certeza. Sim, é tudo muito, muito interligado. Eles conversam bastante. O que eu acho, cara, o que eu vi assim de melhor que a gente devia adotar no Brasil, não sei até a data que eu saí daí, isso não se usava no Brasil, não tinha sido implementado, porque eu acho que é uma coisa excelente que eles fazem aqui. Se tiver algum atraso em rota ou no aeroporto de destino, eles preferem, lógico, é muito mais seguro que a gente espere no chão antes de decolar e com os motores desligados. Então, eles vão te dar o slot. Então, se tiver pronto já, pode mandar um pedido tipo de slot de oportunidade, que eles chamam de ready message, é uma mensagem que tu está pronto. Então, se alguém cancelar algum slot, abrir um espacinho ali, tu vai poder ir. Então, eles querem que a gente espere no chão e não com os motores ligados. Então, o que eles fazem? O que acontece muitas das vezes durante o verão, que é a temporada mais movimentada aqui, é que a gente faz o push, aciona um motor, e aí o controle de solo nos manda para uma posição remota e a gente estaciona lá, desliga o motor e fica só com a APU e fica esperando. Aí, se der o nosso horário, quando der o nosso horário, a gente pode começar o táxi e ir embora, acionar de novo e decolar. Se tiver um slot de oportunidade, eles vão te falar, apareceu um slot de oportunidade aí, pode acionar e vai embora. A maioria das vezes não acontece isso, a gente acaba esperando mesmo o horário que eles dão. Então, isso eu vejo como vantagem. O que acontece? Pelo menos quando eu voava no Brasil, o que acontecia? A gente decolava de qualquer jeito, saía, aí quando chegava em vetores para sequenciamento, esquerda, 45 graus, 50 graus, 60 graus. Depois órbita na chegada. Falava com uma frequência do controle de São Paulo, eu lembro, primeira frequência, uma órbita, segunda frequência, mais outra. Perguntava que horas que a gente vai pousar. Os caras, a gente não sabe. Então, aqui isso não acontece. O cara vai te deixar esperando no chão. A hora que eles autorizarem, tu vai até o final. Dificilmente tu vai orbitar depois de novo, entendeu? Então, isso eu acho que é uma grande vantagem. Facilita para a gente
planejar o combustível. Tu sabe já que vai ter espera, bota um combustívelzinho a mais ali para esperar no chão com o APU ligado. E depois em rota é difícil acabar esperando de novo. E isso acontecia muito no Brasil. Acho que isso aí dificulta muito o planejamento. Se a gente acaba orbitando com frequências diferentes, com controladores diferentes, isso aí dificulta muito o planejamento. Caramba, que bacana, velho. Em Guarulhos, cara, eles têm uns slots agora. Tem um procedimento lá com os slots. Isso ajuda. Ajuda, Então, com bacana. certeza seria mais, é muito mais fácil, sabe? Porque aí a gente acaba esperando no chão, tá todo mundo no chão, beleza, se tiver algum problema, você tá no chão. Então, facilita, tu não tá gastando combustível, tu não tá com o motor girando, sabe? A gente acaba, é meio frustrante, lógico, para o aviador ficar sentado dentro do cockpit ali esperando, mas é o sequenciamento dos caras, não tem que fazer melhor do que ficar orbitando lá em cima e depois ter que alternar, né? E outra, uma parte que eu sou muito frustrado, cara, eu sou muito sensível à economia de recursos, né? Então, o que eu puder poupar de recursos durante os meus voos, eu gosto, né? Eu vou fazer. Então, eu fico triste também quando acontece isso daí, né? Você chega lá, o centro te pede high speed porque você é o número um para o destino, né? Aí você desce, quando vai falar com a terminal ali, com o controle, ele te pede para reduzir e para você fazer uma infinidade de esperas, né? Então, caramba, por que não pediu, né, para segurar eu lá atrás? Exato, É muito melhor fazer espera lá em cima, o flow mais baixo, economia de combustível, com né? Você certeza, tá mais próximo do nível ótimo do que fazer espera lá embaixo, né? É óbvio, né? com certeza. Tem outras coisas que não são palpáveis, né? Às vezes aconteceu um desvio meteorológico que não estava no momento Sim, ali. uma vez ou outra não tem problema, né? Mas a gente vê É, isso acontecer toda hora, né? exatamente. Mas fazendo aí a analogia, eu tenho visto isso, cara, só quando eu estou na ponte aérea. Na ponte aérea, vamos falar Terminal São Paulo, Rio, né? Porque eu vou falar Terminal São Paulo porque hoje a ponte aérea é Congonhas e Campinas, né? Não só Congonhas mais, né? Então, Terminal São Paulo, ponte aérea Terminal São Paulo, Rio, quando tem, na época do inverno, que tem muita turbulência, né? Os níveis da camada superior estão mais baixos, né? E tem muita turbulência, eles estão pedindo um pouco de atraso, e também no verão também. Isso aí eu tenho escutado. Agora, mas, cara, não chega aos níveis da forma que é implementado aí. É muito pouco ainda. Ajuda bastante, cara. Eles se comunicam demais também, eles conversam muito com as empresas, sabe? Eles discutem, assim, como é que tá Eles monitoram muito o nosso horário que a gente faz o push, a hora que a gente fecha a porta, isso tudo aí é tudo controlado, porque eles cobram o aeroporto, por serem aeroportos muito congestionados, tem uma concorrência muito grande pelos slots, as empresas querem operar mais, mas cada empresa tem o seu slot. Então, se a empresa começa a ter muito atraso, eles acabam penalizando a empresa. A gente paga multa. Cada vez que tu faz o push atrasado, a gente tem uma janela de mais 5 e menos 5 para puxar no teu horário. Se for mais ou menos que isso, vai lá e toma multa. Então, eles ficam muito em cima disso. Eles chamam de OTP, né? On-Time Performance, que é essa obediência aos horários, né? Tá sempre no horário. Cara, e faz sentido, né? Porque se a aeronave atrasou na saída, está prejudicando a arrecadação do aeroporto, né? Que às vezes está Com esperando certeza. chegar naquele momento, né? Então, Lógico. faz sentido. E, cara, olha só, agora, em relação. Você está aí há 4 anos, né? Isso, vai fazer 4 anos em fevereiro do ano que vem. A Terminal São Paulo teve muitas melhorias, velho. Hoje, cara, é muito comum a gente decolar e quando chama o controle de São Paulo, ele já te dá o nível final via. Sim, aí só faz a chegada. Só vai fazendo os steps. E a Que chegada legal. também, quando passa na descida, né? Liberou o centro ou o controle da academia, via, cara. Então, assim, melhorou muito em relação Legal. a uns 4 anos atrás. E eu acho que o caminho futuramente, logo, logo, é copiar quem faz bem melhor, né, cara? Como aí na Europa, né? Cara, é muito engraçado comentar isso. É uma coisa que me... Bom, eu já fazia voo para cá, assim, mas vendo mais no dia a dia, é muito interessante, cara. É raro eles usarem chegada, cara. Tu vai
eu vou acabar dizendo, os caras no Brasil a gente usa muito mais chegada, aqui na Europa 90% das vezes é vetoração, cara. Tu vai fazer um pedaço da chegada e baixou ali do nível 200, vetoração. É vetor, 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 vetor. Tudo bem que a vantagem disso é lógico, economia de combustível. Eu acho que o controlador aqui ele deixa a chegada como uma carta na manga. Se ele estiver muito ocupado, ele vai te falar mais ou menos isso também. Via, difícil também dar em via, que tem muito cruzamento aqui, cara. Mesmo tendo as chegadas, tu vai ver tráfego passando toda hora, 1000 pés acima, 1000 pés abaixo o tempo todo. Então, acho que é complicado os caras darem uma via, porque a gente acaba usando razão de descida um pouco maior, um pouco menor. Então, não adianta. Eles vai ser tudo com step e o controlador vai ficar o tempo todo ali te falando, ó, desça agora, nível tal, nível tal, nível tal, vetor. Aí começa a vetor e vai vetorando. Então, é raro, cara. A gente coloca a chegada no FMC, mas olha, é difícil fazer a chegada inteira, cara. Geralmente é vetoração. E aí eu acho que o Brasil aí tá na frente. Eu acho que, bom, tem o problema do movimento, né, no espaço aéreo. Eu acho que no espaço aéreo um pouco mais tranquilo é muito mais fácil. Tu só dizer pro cara, não, desça a via, pô, autorizado LS, acabou, meu. Começou a descida, vai fazer o LS lá, só cumpre a carta. Então aí na fonia vai ser congestionamento zero. Mas aqui eu acho que é meio que inviável, cara, por enquanto. Os caras é muito vetor e muito step o tempo todo. Como é que funciona a progressão de carreira aí? É normal, igual aqui no Brasil? Cara, é engraçado isso. Eu falo às vezes da progressão, como seria na TAM se eu tivesse ficado na TAM, que é copiloto de nacional, copiloto de internacional, comandante de nacional, comandante internacional. Aqui nem sempre é assim. Eles, que legal, que diferente, porque tem empresas aqui que geralmente o cara voa um pouco na nacional, copiloto de Inter e acaba sendo promovido às vezes na internacional mesmo. Mas o que tem acontecido aqui cada vez mais, pela fila está muito grande, eu acho que na maioria das empresas, tem muito cara aqui que acaba se aposentando como copiloto porque a senioridade acaba te dando uma série de vantagens. O cara pode escolher os voos. Então, o cara que, por exemplo, voa na British 777 ou 787, tem muito cara que vai aposentar como copiloto porque ele escolhe os voos dele. O cara monta a escala dele praticamente, porque a senioridade dele é muito alta. Então, o sistema da escala acaba privilegiando isso. E o cara não quer abrir mão depois de sair. Bom, pode ser que ele saia comandante no wide, mas provavelmente ele saia comandante voltando para o 20 e ele vai ser muito novo no 20. Então ele vai acabar caindo numa escala que ele não vai ter controle nenhum. Então acaba tendo um impacto, acho que muito grande na vida pessoal e o cara acaba avaliando isso e levando em consideração, né? Mas aqui na empresa que eu trabalho, como a gente só voa o mesmo avião, copiloto de 20 e comandante de 20. Caramba, essa é a progressão, legal. né? Acho que o modelo americano funciona dessa maneira também, né? Sim, é muito normal, né? Tu vê copilotos no Canadá e nos Estados Unidos, os caras com 60 anos, os caras se aposentando como copiloto porque o cara não quer voltar para a nacional e talvez ter uma escala assim um pouco mais fora do controle dele. Vai ser o que vier, né? Enquanto que no wide lá o cara tem muita senioridade, o cara meio que escolhe a escala dele. Última pergunta, ó. É uma pergunta pessoal. Pergunta 1. Ser piloto no Brasil ou ser piloto aí onde você mora? Cara, O que você prefere? é Em complicado. termos de Tem um voar, lado. de... Velho, tem um lado bom e tem um lado ruim, sabe? Eu acho muito legal aqui a variedade assim, das rotas. A malha é muito grande, a gente opera para vários continentes, mesmo voando num avião que não tem tanto alcance que nem o 320. Então, tem uns voos longos assim. Só que eu sinto falta, assim, uma coisa que a gente sente falta, acho que cansa demais, é falar outra língua, cara, durante a operação, sabe? Tu quer conversar com o cara, tu quer falar de alguma coisa que não é da operação e, nossa, tem que toda hora pensar em outra língua na tua cabeça, isso aí, sabe, acaba te cansando, sabe? E então é muito bom. Eu já voei com um brasileiro aqui, tem um grande amigo meu que é baseado em Berlim. Uma vez me mandaram para lá, me posicionaram, fui de extra. Cheguei lá, voei com ele. Nossa, cara, é outra vida. Tu conversar na tua língua, sabe, falar, que seja falar besteira, jogar conversa fora na tua língua é muito mais fácil, né? Então aqui não, a gente está sempre falando a mesma língua, falando inglês, isso acho que acaba cansando um pouco mais também. Bacana. Em termos de viver aí ou viver no Brasil? Qual que você prefere? Mais uma vez, cara,
o Brasil é o meu país, e, pô, eu amo o Brasil, é um país maravilhoso, e aqui é um lugar legal de morar também, mas não adianta, querendo ou não, aqui tu sempre vai ser um expatriado, um estrangeiro, né? Não adianta, apesar deles receberem a gente super bem aqui. Mas acho que para mim o divisor de águas, o principal para mim mesmo é segurança, cara. Eu me sinto muito seguro aqui. Acho que a gente fica muito despreocupado e anda à vontade na rua e dorme tranquilo, e se tiver um pernoite, tu vai estar dormindo lá e pensando, não, minha família está bem, estão na nossa casa, não vai acontecer nada, sabe? No Brasil, acho que a gente acaba se acostumando a viver com um receio, assim, um medo, acho que o tempo todo, sabe? Andar na rua olhando para trás, não, pô, começou a ficar escuro agora, tem que saber onde a gente está indo, sabe? Então, eu acho que, para mim, o principal da vida aqui na Inglaterra, no exterior, acho que é a diferença na segurança, né? Cara, muito bacana. Obrigado aí por esse bate-papo aí, cara, pelo Imagina, velho. recado, cara. Foi muito valioso. Aprendi, ó, anotei um monte de coisa aqui também, ó, muito bacana. E Eu que vários agradeço, cara. o cérebro, né, não para, né, cara? Pô, Gustavo, foi um prazer, cara. Sempre bom falar contigo. Obrigado mesmo aí. O Ovation Cult está de portas abertas, o que você precisar aí, cara. Se você quiser Oh, deixar com certeza. se você quiser dar depois o seu LinkedIn, o seu Instagram pessoal aí para alguém que quiser entrar em contato com você, enfim, fica à vontade, Quem beleza? quiser me adicionar lá no LinkedIn, fica à vontade. Juliano Bergman. É fácil de achar. Ótimo. Obrigado. Um beijo Imagina, no velho. coração aí para sua família aí, seus Um pais também. abraço, cara. E vamos. Igualmente. Com certeza, abraço.